nome é Bárbara, eu sou estudante de Ciências Biológicas no Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e vou gravar uma resenha descritiva e explicativa do capítulo 16 do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse capítulo chama Quando os Cientistas Conhecem o Pecado. Esse livro foi escrito pelo Carl Sagan em 1995. E esse capítulo, ele fala da responsabilidade ética dos cientistas. Ele volta esse capítulo mais para o período pós-guerra e ele começa a falar da responsabilidade dos cientistas sobre as armas. É assim que começa o capítulo. Aí ele começa a fazer indagações de, por exemplo, se na guerra houve tantas mortes por tantas armas tecnologicamente avançadas quando comparadas às guerras anteriores, a Primeira Guerra e as demais guerras que aconteceram, e mesmo que o cientista não tenha ido para a guerra, não tenha entrado em combate, não tenha provocado essa guerra, será que ele não tem culpa? Porque foi ele que produziu esses materiais? Será que se ele não tivesse feito isso, o resultado dessa guerra poderia ter sido diferente? Ela poderia ter acabado antes? É isso que ele questiona muito. Aí ele começa a falar também de gases que afetam o sistema neurológico. Será que a gente não tem culpa por produzir esses gases? Será que quem tem culpa é só o pessoal que usa isso? Foi só Hitler que teve culpa no período nazista? Foi só Stalin que teve culpa? É isso que ele questiona muito. Eu fiz anotação de alguns tópicos para falar para vocês tudo que ele escreve nesse capítulo. Aí ele começa a falar muito a partir da segunda página, mais ou menos, até o fim do capítulo, do físico Edward Teller. Esse físico foi convidado a trabalhar no projeto Manhattan, que desenvolveria a bomba atômica, mas ele recusou. Só que ele não recusou porque ele teve uma crise de consciência e pensou, não, essa bomba vai ser muito prejudicial às pessoas. Ele recusou porque ele achava que essa bomba, ela tinha um poder muito limitado. Ele não queria só fazer uma bomba atômica, ele queria fazer uma bomba de hidrogênio, porque enquanto a bomba atômica, apesar de muito forte, tem um limite de expansão, a bomba de hidrogênio não. E ele queria trabalhar nesse projeto maior, porque ele estava em busca de um grande reconhecimento. Então ele recusou participar desse projeto, mas ele continuou trabalhando para o governo. E apesar da bomba de hidrogênio não ter sido ainda usada em guerra, ela foi produzida muito tempo depois, na verdade, na União Soviética, foi um protótipo e não machucou ninguém, mas a gente não sabe ainda quais seriam os efeitos da bomba de hidrogênio. A gente só sabe que ela causaria o inverno nuclear. E o inverno nuclear levaria o nosso planeta a condições pouco adaptativas, tanto para o homem quanto para o ambiente, os animais, as plantas. E mesmo que nós conseguíssemos adaptar, provavelmente a gente não teria alimento suficiente. E aí ele coloca uns questionamentos. A gente ainda não teve um conflito nuclear, termonuclear. Mas e se acontecer, mesmo se Edward Teller tiver morrido, ele vai ser responsável por isso. E ele fala também que é muita ingenuidade acreditar que em posse desse tipo de conhecimento, desse tipo de poder, uma hora não vai surgir uma guerra, porque uma guerra pode ser iminente a qualquer momento. E aí ele faz uma citação, uma indagação muito legal, que é que a área do empreendimento humano não é moralmente ambígua. Aí ele começa a citar alguns aforismos. Eu anotei alguns que ele coloca nesse capítulo, que é, por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição. Em contrapartida, um passo dado a tempo vale por 9. Outro que ele fala mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Mas quem não arrisca, não petisca. Então ele fala que assim, a gente tem muita dificuldade de discernir o que é ético e o que não é, de se colocar no lugar do outro, de avaliar todas as consequências que os nossos atos podem gerar. E uma outra citação de uma frase que é geralmente usada pela população, ele coloca assim:
o diabo pode citar as escrituras para os seus fins. Ele usa essa frase para introduzir um parágrafo que fala que a Bíblia também é contraditória, que tudo que a gente faz é contraditório. Há controvérsias em todos os lugares, em todas as circunstâncias. E ele termina esse capítulo falando que talvez não sejam os cientistas, mas a sociedade que seja moralmente ambígua, porque é uma coisa difícil mesmo. E aí no último parágrafo ele faz um alerta, um apelo aos cientistas, falando que a gente precisa atentar muito a essa questão ética e pensar na população, no que vai gerar, e ter um respeito elevado, para que a gente não seja responsável por nada que seja prejudicial ao mundo, que a gente produza a ciência em prol de benefícios.